Shalom, queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa aula premium da Jornada Bíblica. É uma aula que eu decidi gravar aqui sobre um tema muito interessante, que é a torrente do Negueb, ou as torrentes do Negueb. É um texto que eu já ministrei uma vez numa aula que teve sobre o Subindo a Sião, falando com aqueles que têm o desejo de conhecer a Terra Santa e lugares proféticos e lugares geográficos, territórios que nos ensinam muita coisa na região de Jerusalém. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre as torrentes do Negueb. Eu estou aqui gravando essa aula de presente para vocês. Não é uma aula dentro do conteúdo da Jornada Bíblica, mas eu decidi gravar para que você possa ter essa aula com você. Se você estiver aí me assistindo, já agora, faz aí, dá um oi aí nos comentários, seja do Facebook, do YouTube, e dependendo do canal que você tiver, curte também, compartilha, ok? E já deixa a sua inscrição nesse canal para você sempre receber as notícias de quando a gente estiver ao vivo, porque a partir da semana que vem, todas as aulas live da Jornada Bíblica vão ser ao vivo, né, essas aulas por esses canais, ok? Então se você tá aí, olha, veio aqui, quem tá aqui comigo? A Karina, o Fernando Fleischmann, Shalom, Fernando, vou falar de Jerusalém aqui hoje, Ana, minha prima também, Deus abençoe cada um de vocês, que bom nós estarmos aqui juntos. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um alô aí, ok? Dá um joinha, dá um ok aí para mim, para eu saber se vocês estão nos ouvindo ou não. Essa aula é uma aula premium, ok? É uma aula premium. Se acontecer alguma questão técnica aqui, já deixa eu avisar, eu estou treinando também novos recursos e novas tecnologias aí para poder dar mais conteúdo para vocês, usar melhor as ferramentas que a tecnologia nos garante, ok? Então vamos lá, queridos. Eu quero compartilhar com vocês agora um conteúdo que se chama As Torrentes do Negueb, ok? Que é uma região, eu vou falar tanto da parte histórica, quanto da parte geográfica e quanto a parte profética desse lugar e o quanto ele fala conosco, o quanto ele ministra os nossos corações, ok? Vamos lá então. As torrentes do Negueb, se pensar na geografia, fica ao sul de Israel, aqui ó, nessa faixa vermelhinha aqui ó. Na verdade ela é um pouco maior, ela vem até aqui embaixo, ela vem desde aqui no começo de Jerusalém, logo aqui onde tem o Mar Morto, depois a gente vai ver no outro mapa o Mar Salgado, a gente vai ver melhor, e ela vem até o sul de Israel. O deserto do Negueb, ou Negev, compreende a metade do território de Israel. Olha só, isso. E no sul do país, aproximadamente 7.250 quilômetros quadrados. Ela engloba também aqui a faixa de Gaza, que antigamente era conhecido como Gerar, que é o território onde uma passagem conhecidíssima, Isaac, filho de Abrão, planta naquele lugar, numa ordem divina, e naquele ano ele colhe centuplicado. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que as suas colheitas também serão centuplicadas a partir de agora, ok? Ainda falando da geografia, os nabateus, que eram um povo árabe da antiguidade, descendentes de Ismael, fizeram dessa região do Negueb uma rota importantíssima pensando comercialmente. Então, o que aconteceu? Como eles fizeram uma rota comercial para trazer produtos que viessem da África e também era próximo ali do Mar Mediterrâneo, eles conseguiram fazer com que aquela rota fosse importante. Hoje, atualmente, a vasta região tem um importante complexo de estudos nucleares. Um dos mais completos centros de treinamento militar, tem aqui uma fotinho mostrando ali no deserto, onde eles treinam e abriga várias cidades. É largamente visitada por turistas de todo o mundo, ok? Vamos lá, vamos para frente. O Negueb possui uma região montanhosa, agora falando da geografia dela, e um deserto extenso. Porém, a sua localização era e ainda é importante como uma passagem de viajantes. Então tem muita gente que passa pelo Negueb, ok? Ainda hoje, quando você vai para Jerusalém, eu declaro que Deus vai abrir portas para que você esteja em Sião muito antes do que você imagina.
Hoje, lógico, estradas asfaltadas, tudo, então você desce de Jerusalém, passa ali pelo lado do Mar Salgado e vai em direção ao sul. Tem um resort maravilhoso bem no sul de Israel, ali divisa já com o Mar Vermelho e com a África, com o Egito. Queridos, um lugar maravilhoso para a gente passar férias. O que você acha de passar férias num resort? Eu fiquei esse ano 2 a 3 dias num resort, nadei no Mar Vermelho, passei ali em lugares. Nós também visitamos uma cidade chamada Sitna, onde tem a réplica, bem lá no sul também de Israel, a réplica da tenda da congregação, a tenda construída por Moisés, ok? Então ainda muitos viajantes passam por ali e passavam também na época bíblica. Como é um lugar deserto, difícil de você construir cidades, o estilo de vida mais comum nessa região ainda hoje é dos beduínos e dos povos nômades, como era Abraão, Isaac, Jacó. Israel, na verdade, como um todo, até o reinado de Davi, quando ele conquista Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, até conquistar Jerusalém e fazer ali uma cidade fortificada, o povo judeu, Israel, sempre foi o quê? Sempre foi um povo nômade. Desde quando, e nós vamos falar desde quando Abraão saiu lá de Padã Arã. Então é muito comum ainda. Encontramos, por exemplo, eu falo aqui, né? Abraão e sua família indo acampar nessa região. Suas montanhas e rochas impedem a construção de cidades fortificadas, então a habitação natural se torna em tendas. Você sabe que eu estou terminando de escrever um livro, se chama Cobertura Espiritual, onde eu apresento 17 tipos de tendas diferentes que a Bíblia descreve e o valor profético de cada uma delas. Aguarda mais um pouquinho, esse livro está no forno para sair. Como era uma região muito deserta, mas ao mesmo tempo muito importante para viajantes, acabou se tornando um lugar de muitos assaltos. Povos assaltantes, como os amalequitas, você vai ver isso em 1 Samuel 30, ou os edomitas, né? Também em Gênesis 16, versículo 10, fala de povos que assaltavam os viajantes naquela região. Então se tornou, ao mesmo tempo, importante essa travessia perigosa. Então, corre-se também o risco de não ter água nem pão. 1 Reis 19. E uma região que na época bíblica poderia morrer de fome. A gente vê Abraão passando por dificuldades em Gênesis 20 e Isaac passando pelas mesmas dificuldades em Gênesis 26. Foi uma das primeiras terras que Abrão e sua família habitaram em Canaã. Tem um mapinha aqui, aqui onde está esse ponto verde, Você está vendo esse ponto verde aqui que eu estou selecionando? Aqui é Ur dos Caldeus, aonde Abraão viveu. Daqui ele sai com o seu pai Terá e vai por esse caminho amarelo aqui, até Padã Arã, mais aqui ao norte. Ali eles acampam de novo. Ali Terá, que já queria vir para o lado de Canaã, para o pai de Abraão. E aqui, Gênesis 12, você pode ler depois, Deus aparece a Abraão. E neste lugar, ele fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia, ele ia vir parar aqui, em Canaã, mas ele não sabia onde era. E aqui Abraão deixa tudo, pega Sarai, sua esposa, pega um pouco de gado, um pouco de funcionários e o seu sobrinho Ló decide com ele e eles partem dali e vão em direção a Canaã. Só que Abraão passa direto por aqui e vem acampar aqui na região do Negev. Quando começa um tempo de fome, ele sai do Negev e desce aqui até o Egito, E aí lá, você conhece a história, Faraó se encanta pela mulher de Abraão, ele diz que Sara é sua irmã, não é sua esposa, mente para não morrer porque Sara era muito formosa. E aí vem uma praga sobre o Egito, e aí Abraão acaba depois voltando aqui para Canaã. Abraão e Isaac enfrentam seca e fome nessa região. Abraão vai para o Egito, mas Isaac permanece aqui na região de Gerar. Ok? Tudo isso, por enquanto, fatos históricos, geográficos e bíblicos, para a gente entender
aonde nós vamos chegar dentro disso. Glaucus, Deus abençoe, seja também muito bem-vindo, meu querido. Aproveita essa aula, todos que estão assistindo, é uma aula premium que eu estou gravando para vocês aqui agora com novos recursos através do YouTube e do Facebook. Compartilhe essa sala, compartilhe esse link, depois essa aula vai ficar gravada aqui para vocês, ok? Vamos para frente. Aí nós chegamos aqui, ainda em fatos bíblicos, Moisés deu uma parte dessa terra a Caleb, conhecida como Hebron. Essa região que você está vendo aqui, ó, onde eu estou circulando, Hebron era um monte. Caleb pede isso como presente, porque ele foi fiel, porque ele foi posicionado. E a família de Caleb é a primeira família a ter a sua própria terra em Israel. Então a primeira terra de uma família de hebreus em Israel é na região do Negueb. Olha como é um deserto e pode ter tanta coisa importante, tantos fatos históricos e proféticos que mostram pra gente. Então, queridos, às vezes a terra que você tem hoje parece deserta, mas Deus vai fazer brotar dessa terra deserta rios de águas vivas. Só quem recebe, escreve aí. Eu recebo em nome de Jesus. Simone Abreu também está aqui com a gente. Deus te abençoe. Simone. Caleb pega depois e dá Hebron de presente à sua filha, que casa com Otiniel, que se torna o primeiro juiz sobre Israel. Ok? Juízes 1:16. Quando ele dá, a filha astutamente pede para ele também as fontes superiores e as fontes inferiores. Ok? PX também está aqui com a gente. Vocês sabem quem é o PX? Não. Vou ver quem que descobre quem é o PX que está aqui com a gente. É o Juarez. Deus abençoe, Juarez. Pastora Nádia também está aqui assistindo. Meire, Deus abençoe. Aula premium da Jornada Bíblica para vocês. Ok? Então Hebron também... caiu aqui a câmera, já voltou. Ó, algumas questões técnicas aqui eu tô acertando, tá? Hebron também abriga os túmulos de Abraão, Isaac e Jacó. Então no deserto do Negueb se encontram os túmulos de Abraão, Isaac, Jacó e também das suas esposas, ok? Outro fato bíblico interessante é que quando houve a divisão das tribos com Josué, a tribo de Simeão, tá vendo aqui, ó? Simeão, essa roxinha aqui, fica na região do Negueb, ao sul. Ó, então tá aqui Berseba, Laques, Gate, Gaza, Hebron, Belém e a região de Judá. A tribo de Judá também recebe a região do Negueb. Enquanto o rei Davi fugia de Saul, lembra que o rei Saul persegue o rei Davi durante um tempo? O que acontece? Felipe Camargo também está aqui com a gente, Deus te abençoe, Felipão. O que acontece? Ele corre e se esconde numa cidade dos filisteus chamada Ziclag, que também fica nessa região. Então a gente vê que a região do Negueb é uma região muito usada no tempo bíblico, de muitos fatos bíblicos e históricos importantes. Você está vendo esse mar que tem aqui? Ó? Esse aqui é o Mar Salgado, que muitos conhecem como Mar Morto. Mas Mar Morto não é um termo bíblico, ok? Não aparece na Bíblia o termo Mar Morto. Ok? A gente vê aqui também a terra de Moabe, aqui já é a terra dada à tribo de Ruben, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, que eram tribos que ficavam além do rio Jordão. Ok? Até aqui, ok? Tá todo mundo me acompanhando bem? Tá todo mundo vendo aqui direitinho? Estão gostando? Então vamos para frente. Isso tudo Antigo Testamento, porque esses fatos históricos são muito fortes no Antigo Testamento. Mas tem algo no Novo Testamento que a gente precisa guardar no coração, de tão poderoso e importante que foi. José, Maria e Jesus atravessam toda essa região quando fugiam da ordem de Herodes para que todos os meninos fossem mortos. Lembra que quando Jesus nasce, vêm os magos do Oriente e eles chegam a Herodes e dizem assim, olha, nós recebemos um sinal do céu de que o Salvador, o rei dos judeus, nasceria. E essa profecia era conhecida em todo o Oriente. E aí o que acontece? Herodes fala assim, astutamente, ele fala assim para os magos, então faz o seguinte, vão e encontram. Quando vocês encontrarem o menino Jesus, o Salvador, o rei dos judeus, me avise que eu quero ir lá adorá-lo. Mas na verdade, o que Herodes queria? Matar
Jesus. Então os magos vão, encontram Jesus, porém advertidos em sonhos por Deus, eles tomam outro caminho para ir embora e não avisam Herodes. Então o que Herodes se sente enganado e fala assim, bom, já que eu não sei quem é o menino e o tempo passou, quero que morram todos os hebreus, todos os judeus, meninos com 2 anos para baixo. E aí é uma mortandade, é um latrocínio, é um homicídio terrível, terrível. E aí José, avisado por um anjo, ele foge. Então ele sai daqui de Belém, que é perto de Jerusalém, aqui onde nasceu Jesus, e faz toda essa travessia pelo Negueb e vem até o Egito. E aí se cumpre uma profecia de que Deus, que diz no Antigo Testamento, que diz assim, do Egito chamei o meu filho. E aí depois que passa o perigo, aquele Herodes morre, o filho dele assume, aí Jesus volta aqui, passa direto por Belém e vem morar aqui em Nazaré, bem perto da onde? Do Mar da Galileia ou do Mar de Tiberíades, que é onde Jesus começa o ministério dele, pregando aos pescadores e aos homens aqui no Mar de Tiberíades. Amém, queridos? Agora, o fato profético e mais importante de toda essa história, e eu quero falar agora com vocês, ele diz respeito ao Salmo de número 126. Porque é citado o Negueb de uma forma peculiar. O salmista diz assim, as torrentes do Negueb. Vamos ler junto o Salmo de número 126, diz assim, ele é até poético, ele é lindo, muito lindo, diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo foi declarado quando o povo sai do exílio da Babilônia e volta para Jerusalém. Então eles declaram isso. Era um tempo em que Deus estava restaurando a sorte daquele povo. E aí o salmista diz assim, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Torrente, para quem não sabe, o termo torrente quer dizer fluxo de água constante e forte. Isso são torrentes. O que acontece? Quando chove nos montes do Negueb, como o Monte Hebron, por exemplo, ali se forma uma fonte de água e as torrentes do Negueb derramam água e o lugar deserto se torna um lugar florido. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Queridos, olha que tremendo isso. Olha isso. Vocês perceberam o que é restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb? Quando as torrentes do Negueb passam, a sorte daquele lugar é restaurada, fica florido, fica produtivo. E eu quero dizer que as torrentes do Negueb estão passando pela sua vida agora, pela sua casa, pela sua família, e gerando vida, e gerando conquista, e gerando abundância em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga, eu recebo essa abundância sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa foi a nossa aula premium da jornada bíblica, As Torrentes do Negueb, um lugar profético que em breve você vai visitar junto comigo quando tivermos a nossa caminhada pelas ruas de Sião, pelos lugares de Israel, em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas. Vamos fazer o máximo de pessoas acompanhar esse ensino. Deus abençoe. Os anjos e os santos prostram-se a ti, e os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor.